Bem-vindas, bem-vindos. Estamos em mais um Espiritualidade na Ação. Você que está em qualquer lugar do Brasil, assistindo ao vivo, bem como você que está assistindo depois online nas redes sociais, dê seu like. Vamos ampliar para que mais e mais pessoas possam participar de um debate tão rico e saber informações privilegiadas. Hoje o tema é: o que a lei da ficha limpa tem a ver com espiritualidade? O nosso convidado é o Dr. Marlon. Ele é pós-doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia. Ele é doutor em Sociologia Jurídica e Instituições Políticas pela Universidade de Zaragoza, Espanha. Ex-juiz de Direito, foi o primeiro vencedor do Prêmio Inovare, isso em 2004. Ou seja, é uma pessoa que está aí atuando intensamente nos movimentos sociais em prol dos direitos da sociedade civil, em prol dos direitos humanos. Bem-vindo, Marlon. Muito obrigado, Frei Davi. É sempre uma honra estar aqui com o senhor no Espiritualidade na Ação. Muito obrigado. Vocês perceberam, né? A temática de hoje é a Lei da Ficha Limpa. Ela recebeu o número 135 e foi assinada em 2010. Esta lei, ela é uma potência para barrar os corruptos, os políticos corruptos do mundo da política. Nós queremos ter uma política melhor. Não é possível ter uma política melhor com a corrupção sendo o interesse número 1 dos políticos. Portanto, a lei proíbe políticos condenados em decisões colegiadas de segunda instância que possam se candidatar. Olha que coisa boa. Mesmo que ainda exista a possibilidade de recurso, também torna inelegível por 8 anos um candidato que tiver o mandato cassado ou renunciar para evitar a cassação. Ou seja, a lei da ficha limpa teve várias amarras cujo objetivo é defender o povo e espantar os políticos corruptos. No entanto, o Congresso Nacional, especialmente a Câmara Federal, está lotada de corruptos. E com muita seriedade, eu falo que partido de direita em bloco, partido de centro em bloco e até alguns membros de partido de esquerda votaram para desmontar a lei da ficha limpa. Esse é o tema de hoje. Quem vai falar para nós é o Dr. Marlon, mas antes, vamos refletir na leitura bíblica que vai iluminar a cada um de nós batalhas constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que se desviaram da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Ou seja, os políticos só estão na fonte de lucro e enganando o povo, mostrando que eles são evangélicos, ligados à Bíblia, mas tem muita mutreta, como desperta, como destaca, como alerta o querido Timóteo no capítulo 6, versículo 5. Marlon, recentemente, a lei da ficha limpa foi atacada, foi desfigurada pela Câmara e pelo Senado. O que mudou e que está prejudicando o povo a partir desse desfiguramento, na sua opinião? Bom, esse projeto de lei, Frei, ele nasceu com o propósito declarado de reduzir os prazos de inelegibilidade fixados na Lei de Iniciativa Popular. Acontece que ele foi apresentado na Câmara pela deputada Dani Cunha, filha do deputado Eduardo Cunha, que é uma das pessoas imediatamente beneficiadas pela aprovação desse projeto de lei. Então já se vê que é um desvio de finalidade da atividade legislativa, do processo legislativo, para beneficiar pessoas em particular. Para alcançar essa finalidade de liberar as pessoas que eles queriam para serem candidatas no ano que vem, eles se apressaram para reduzir de uma maneira retilínea, em todas as hipóteses de inelegibilidade, os prazos. E isso é muito grave, porque esses prazos não foram definidos aleatoriamente. Eles foram fruto de uma conquista popular
de uma sociedade inteira brasileira que se mobilizou. 1.622.000 pessoas assinaram o projeto de lei de iniciativa popular, mas o restante todo da população abraçou. E esse prazo de 8 anos, contado a partir do momento da condenação por órgão colegiado e terminando só 8 anos após o cumprimento da pena, ele foi fruto de um consenso nacional. A sociedade brasileira abraçou esse projeto de uma maneira praticamente unânime, né? Só os que não têm apego à proteção das nossas instituições públicas e dos mandatos é que ficaram contra, mas esses são num número insignificante. E, lamentavelmente, eles então reduziram transversalmente todos os prazos, praticamente, de inelegibilidade que estavam fixados na legislação, na lei original. O Marlon, meu irmão, veja só. Esse debate foi feito na Câmara, no Senado, ou seja, no Congresso Nacional, e o Lula tinha um poder de veto. Muita gente reclamou porque Lula só vetou pontos secundários, deixando passar os pontos que prejudicam a sociedade, os pontos que beneficiam os políticos corruptos. Você acha que isso aí, o Lula estava preso aos interesses do Centrão e da direita, e Lula foi pressionado a aprovar essa porcaria? O que está acontecendo? Por que Lula assinou uma coisa que tanto prejudica o povo e o Brasil? Bom, lamentavelmente, o presidente Lula também é contra a lei da ficha limpa, pessoalmente. Ele deu várias entrevistas ao longo dos últimos anos falando contra a lei da ficha limpa, dizendo que era bobagem, a forma como ela era. Então, não é bem uma concessão. Ele está de acordo com outros setores da política que também são críticos da lei da ficha limpa. Então, ele tem todo o direito de pensar como ele quiser, mas não podemos dizer que ele fez algo pressionado, porque, lamentavelmente, ele havia dado declarações públicas contrárias à lei também, inclusive usando essa expressão, que da forma como ela estava redigida, ela era uma bobagem. Meu Deus, isso me preocupa muito, porque o Lula tem que ter essa clareza de que a sociedade está amadurecida. A sociedade tem uma visão crítica com referência à postura dele e de todos os políticos. Que o Congresso Nacional, Câmara e Senado, esteja contra o povo, todo mundo sabe. Mas o Lula está em um período bonito, onde ele tem tido sensibilidade e tem ficado a favor do povo. Marlon, nós tivemos então um trabalho, uma corrente forte, e abrimos duas ações contra esse desmonte da lei da ficha limpa. Você pode explicar para nós essas ações? Então, ambas são medidas voltadas à declaração da inconstitucionalidade dessa lei, que de fato é grosseiramente inconstitucional. Uma é o mandado de segurança número 405/30. A outra é a ação direta de inconstitucionalidade número 7881. Ação direta de inconstitucionalidade, ADI 7881. Nas duas ações, a primeira foi impetrada pelo deputado federal Célio Studas, e a segunda, que é a ADI, foi proposta pela Rede Sustentabilidade, ambas a pedido do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e da Educafro, para atacar a decisão de se sancionar, né, atacar essa lei, a Lei Complementar 219/2025, que foi a lei que expressou o teor daquele projeto aprovado no Congresso. Essa lei complementar era grosseiramente inconstitucional por vários motivos. Eu vou alinhar aqui 2 exemplos, 2 justificativas, dentre várias que nós usamos, para atacar o mérito, mas depois eu vou apresentar um outro aspecto, que é até mais duro e mais grave, e de mais fácil compreensão pelo Supremo Tribunal Federal, que tem a ver com o que se chama de inconstitucionalidade formal. A inconstitucionalidade material, que envolve o mérito da discussão do que foi decidido pelo Legislativo, ela está presente por 2 razões. Primeiro, porque o projeto, de um lado, ele representa um retrocesso
e o Supremo já afirmou a presença entre nós do princípio da vedação de retrocesso em matéria de direitos humanos, e por isso não poderia ser admitido. Ora, nós não podemos admitir retrocessos em matéria de direitos fundamentais. E a lei da ficha limpa é uma lei protetora da sociedade. Então, ela expressa direitos fundamentais. Então, se aplica o princípio da vedação de retrocesso. Outro, outro princípio constitucional aplicável é o da vedação do casuísmo. E essa lei é uma lei casuísta porque ela foi feita, como eu disse, por uma deputada federal que tinha um pai que iria ser beneficiado. E foi por isso que a lei foi feita. Então, o casuísmo, ele corrói a atividade parlamentar. A lei não pode ser para beneficiar fulano ou cicrano ou beltrano. Ela deve ser para beneficiar a sociedade. Então, esse casuísmo também fulmina essa lei, condenando-a à total inconstitucionalidade. Por fim, eu deixei por último um aspecto que nas petições nós colocamos em primeiro lugar, que é a inconstitucionalidade formal. O que é isso? O parágrafo único do artigo 65 da Constituição estabelece que quando uma das casas legislativas altera o teor do projeto que foi aprovado na outra, esse projeto tem que voltar para aquela casa de origem para rever essa alteração. Vou traduzir melhor aqui. Se a Câmara dos Deputados aprova um projeto e o Senado aprova, mas com alterações de mérito, se forem mudanças meramente redacionais, não tem problema. Mas se houver qualquer alteração no mérito, esse projeto de lei tem que voltar para a casa de origem, no caso, para a própria Câmara, para ela decidir se aceita ou não a mudança feita pelo Senado. E isso aconteceu neste caso, porque o senador Sérgio Moro apresentou uma proposta de mudança que foi acolhida. E aí ficaram dois tratamentos diferentes no mesmo dispositivo legal, mudando o que tinha saído da Câmara. Isso é uma mudança de mérito e não uma mudança meramente redacional. Por isso, o projeto deveria ter voltado para a Câmara. E por que eles mandaram direto para a presidência? Porque não daria tempo de sancionar até o dia 4, agora, passado, de outubro, e com isso não se observaria aquele princípio da anualidade, que exige que a lei eleitoral tem que ser aprovada um ano antes da eleição na qual ela tiver que ser aplicada. Entende? Então, eles, para não caírem no problema do princípio da anualidade, ignoraram o dever de mandar de volta o projeto de lei para a Câmara, achando que estavam com isso, praticando uma grande esperteza e dando um drible nos interesses do país e mandando direto para a sanção presidencial. O que acontece é que nós descobrimos essa trama, esse golpe legislativo, e é isso que nós estamos apontando para o Supremo Tribunal Federal. Esse projeto de lei incide em inconstitucionalidade formal, porque, por força do que diz a própria Constituição, o Senado deveria ter mandado de volta para a Câmara para apreciação da modificação que ele fez, e não para a Presidência da República. Então, esse projeto de lei, essa lei, ela está condenada a ser sepultada pelo Supremo Tribunal Federal, e é em favor disso que nós estamos lutando. Pois é, tivemos a alegria de ver esses dois processos caírem na mão da ministra Carmen Lúcia. E a ministra Carmen Lúcia intimou o presidente Lula, ela intimou o Congresso na pessoa do presidente do Senado, ou ainda não foi feito esse procedimento? Ela já determinou a intimação, já saíram as ordens de comunicação. Então, estamos aguardando já a qualquer momento as manifestações da Presidência da República e da Presidência do Congresso Nacional. Ela deu o prazo mínimo previsto na lei, que é de 5 dias, adotou o rito mais sumário que existe, o rito brevíssimo, com apenas 5 dias para que a Presidência da República e da Câmara e do Congresso Nacional, quer dizer, apresentem as suas justificativas, e depois disso já vai para a manifestação da Advocacia Geral da União e do Ministério Público Federal, da Procuradoria Geral da República, por apenas 3 dias. Então, rapidamente, esse processo vai estar concluso
de volta para a ministra, vai voltar para o gabinete da ministra, que poderá pedir pauta para julgamento. Nada impede, inclusive, que o julgamento aconteça já no mês de novembro, é o que nós esperamos que aconteça, para não haver dúvida de que nós não teremos essa modificação na lei da ficha limpa já este ano. Muito bom demais, muito bom demais. Portanto, nós estamos no programa Espiritualidade de Nação. Estamos contando com o seu like. Você deve divulgar esse link desse programa em todas as suas redes sociais, que o ICL tem feito um grande esforço para ser uma alternativa de esquerda, uma alternativa formadora, uma alternativa que gera conhecimento para que a sociedade mude de posição. Nós de esquerda, temos consciência e temos que fazer o maior número de senadores para poder a gente garantir uma tranquilidade para o presidente Lula, que vai, se Deus quiser, se reeleger para presidente da República, e com o seu trabalho, com o nosso trabalho, com a nossa convicção. Nosso irmão, Dr. Marlon, parabéns por sua dedicação a essa demanda do povo. E eu te pergunto, ano que vem, ano de eleições, o país se prepara para eleger o novo presidente da República e demais congressistas. Quais os políticos já condenados por corrupção serão beneficiados caso a gente venha perder esse embate contra o Congresso e contra o presidente Lula? É um embate, gente, olha, nós, sociedade civil, estamos fazendo embate contra o Congresso e contra o presidente Lula. Por quê? Porque nós somos radicalmente a favor da lei da ficha limpa. Marlon, citei alguns políticos que, caso a gente venha perder esse embate, vão ser beneficiados e vão voltar ao centro do poder da corrupção. Bom, alguns nomes, é difícil saber, são muitos, muitos. Inclusive, o noticiário fala de pessoas no Brasil inteiro, mas os mais famosos, vou dar 3 exemplos aqui. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, o ex-governador do Rio, Antony Garotinho, e o ex-governador do Distrito Federal, Arruda. O que acontece? O Arruda, inclusive, tem gravado vídeos aí celebrando o seu retorno à política por causa dessa lei. Então, lamentavelmente, pessoas condenadas em situações gravíssimas, com desvio de muitos milhões de reais em dinheiro do povo, estarão agora premiados por essa malsinada lei, Lei Complementar 219, mas nós esperamos, Frei, que nada disso aconteça. Eles vão ter que amargar mais um tempo, refletindo sobre como deve ser a sua conduta política, porque nós não permitiremos. A sociedade brasileira fez a lei da ficha limpa, a sociedade brasileira a protege e seguirá protegendo essa lei até a vitória. Muito bom, muito bom. Bem, como falei, nós estamos no programa que pertence à grade ICL, Instituto Conhecimento Liberta, que é uma das revoluções de educação alternativa que está fazendo bem a muita gente, principalmente aos jovens pobres que estão tendo bolsas de estudo do ICL e estão tendo acesso a muitos programas, inclusive programas de aplicativos de internet. No entanto, eu queria hoje destacar para vocês o estrondoso sucesso da estreia internacional que parou a internet e sacudiu as convicções da extrema-direita. Sacudiu as convicções da extrema-direita. E agora vamos ter o replay de Vai para a Argentina, carajo! Já está disponível. Você pode acessar. Lembrando que esse documentário sobre a Argentina tem como autores os mesmos criadores do documentário Vai para Cuba, Eduardo. Portanto, vale a pena você viver porque está disponível. Enquanto a grande mídia fala em milagre do governo Milei, as câmeras do ICL mostraram a verdade que o povo argentino vive: fome, perda de direitos e ascensão do autoritarismo. Se você não conseguiu assistir essa estreia, que foi estrondosa para toda a América Latina, você pode participar
do debate, que está sempre ao vivo aí, que está sempre disponível aí, do Edu Moreira e da diretora Juliana Baroni e mais o Fabian. E, portanto, vá ver, está disponível. Acesse esse link aqui. Combinado? Meu irmão Marlon, veja só. Na sua visão, achei de maneira didática, assim, porque a gente tem esse programa, o Espiritualidade de Nação, como uma maneira muito didática para explicar ao povo das igrejas evangélicas, igrejas católicas, de candomblé, de umbanda, explicar um pouco como ele pode ser mais agente de Deus, agente de transformação. E por isso, o povo precisa saber, na sua opinião de especialista, quais são as consequências negativas dessa porcaria, que é a mexida, a desmontagem da lei da ficha limpa? Quais são as consequências negativas para as próximas eleições? Bom, o primeiro é que nós estamos fragilizando os mecanismos de controle. Esse é o ponto, aliás. O grande ponto é que a modificação da lei da ficha limpa, tal como foi feita, representa uma fragilização dos mecanismos de combate ao ingresso do crime organizado na política. Nós facilitamos a participação de pessoas já condenadas. Não só antecipamos o retorno de outros que já estavam e que estavam barrados e agora poderão voltar, como também estimularemos a vinda de novos agentes para a política que ostentem condenações por crimes gravíssimos. Então, eles vão fazer a conta. Se não estiverem inelegíveis, eles participarão. Com o que foi aprovado, há um verdadeiro convite para a participação de criminosos nos processos eleitorais. Lamentável, mas é essa a verdade. Por isso, é muito fácil perceber que é uma promoção do mal, uma promoção de valores perversos na política. O mais eficiente método para impedir uma pessoa condenada de participar de uma eleição é a lei da ficha limpa. A lei penal, ela só vai ter resultado muitos anos depois, porque para o cumprimento da pena é preciso haver o trânsito em julgado. Mas para a lei da ficha limpa, não. Basta a condenação por órgão colegiado, mesmo que ainda restem muitos recursos. É por isso que eu digo, é preciso recuperar o texto original da lei da ficha limpa como maneira de termos uma prevenção adequada para combater o ingresso de pessoas condenadas nos mandatos eletivos. Portanto, eu faço um apelo aqui, ó, enquanto ICL, enquanto família ICL, eu faço um apelo. Não votem em partido de direita. Não votem em partido de centro. Inclusive, não vote naqueles deputados, que só foram 12 deputados de esquerda que votaram para desmontar a lei da ficha limpa. Essas pessoas têm que ser banidas da política. E depende de você, eleitor, fazer essa limpeza. E outro detalhe, hein? Linkando a lei da ficha limpa, que é uma coisa boa, com a lei de verbas eleitorais para as mulheres, com a lei de verbas eleitorais para negros, tivemos o mesmo problema. A direita, o centro e parte da esquerda foram lá e desmontaram o direito da mulher e o direito do negro de ter acesso às verbas eleitorais. Marlon, sua expectativa agora com o Fachin, agora com o presidente, a gente vai enfrentar esse roubo, esse desvio do dinheiro das verbas eleitorais e o desvio do dinheiro das verbas para eleger negros nas eleições municipais, estaduais e federais? Eu tenho muita expectativa de que sim. O ministro já deu muitas provas de que é uma pessoa sensível às causas sociais, às demandas populares. O que falta agora é aguardarmos a designação do novo ministro, que substituirá o ministro Barroso, porque esse novo ministro herdará o acervo processual do ministro Barroso. Inclusive, esse processo que já estava pronto para ir para a pauta, já estava na pauta, aliás, mas será retirado, porque sem a relatoria ele não poderá ir a julgamento. Pois é, gente. É isso que eu quero falar para vocês. Ou a sociedade toma consciência dos bastidores da política e comece a repensar o seu voto, ou a gente vota
para garantir um país melhor, ou a gente vai ter sempre esses atrasos, chamado de política do atraso. Bom, estamos com o nosso horário estourado mais uma vez. Eu peço então que o Marlon faça a sua mensagem final, que estamos encerrando já. Infelizmente passou rápido, né? Coisa boa passa rápido. Minha mensagem final é no sentido de que a lei da ficha limpa é um patrimônio do povo brasileiro. Não existe a possibilidade de nós abrirmos mão nunca da luta em defesa do que foi aprovado após uma conquista histórica. Por isso eu quero fechar aqui as minhas palavras fazendo um convite, uma exortação ao povo brasileiro. Assim que chegar a hora do julgamento, vamos nos posicionar, vamos ocupar as redes sociais, vamos enviar mensagens, e-mails para os gabinetes dos ministros do Supremo para falar do quão importante essa lei é para todos nós. A lei da ficha limpa é uma prioridade para o Brasil, o melhor e mais eficiente instrumento de prevenção da corrupção política já feito até agora e da melhor maneira possível, pelas mãos da própria sociedade. Por isso, todos nós somos igualmente responsáveis por defender a lei da ficha limpa. Tirem as mãos sujas da lei da ficha limpa. Nós não vamos permitir nenhuma mudança. Ótimo. Tire as mãos sujas da lei da ficha limpa. É a nossa mensagem final agora nesse programa de conscientização espiritual chamado Espiritualidade na Ação. Vamos passar para a última reflexão bíblica. Ela vem e é uma contribuição de João, capítulo 1, versículo 11. João sempre presente para nos ajudar a refletir como servir a Deus. Assim diz João, capítulo 1, versículo 11. Caríssimo, não imites o mal, mas sim o bem. Quem pratica o bem nasceu de Deus. Quem pratica o mal não viu a Deus. Portanto, queremos que todos vocês, eleitores, pratiquem o bem. Vote em candidatos que apoiem a permanência da lei da ficha limpa. Vote em candidatos que apoiem o direito da devolução de todo o dinheiro desviado pelos partidos de direita, de centro e de esquerda, das mulheres e dos negros, que devolvam nessa eleição agora. Exigimos isto, que o nosso STF conserte a bagunça que o Congresso desonesto fez, roubando dinheiro da verba eleitoral, roubando dinheiro que era para eleger mulheres e negros. E você, eleitor, eleitora, serão firmes votando por um Brasil melhor. Um abraço muito grande para todos vocês e a nossa bênção final. Senhor Deus, olhe, Pai querido, por todos os eleitores e eleitoras do Brasil. Pai, é impossível fazer uma nação que serve a Deus, que vive a justiça de Deus, se nós começamos a eleger pessoas equivocadas. Todos os deputados e todos os senadores que votaram contra o povo, especialmente agora, contra a taxação dos supermilionários, todos esses não podem continuar na política. Vocês têm que negar o seu voto para eles. Deus, ilumine o povo, esclareça o povo, que o ICL, Instituto Conhecimento Liberte, continue assim, ajudando o povo a discernir e fazer sempre a coisa certa. Pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Fala pessoal, tudo bem? Leandro Demore aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta, um novo espaço de jornalismo profundo, crítico, com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta é o ICL em profundidade.